Vamos começar, né? Então, o assunto que eu trouxe hoje aqui... Olá, todo mundo que está aí. O assunto que eu trouxe hoje aqui são os 4 pontos básicos para você começar a criação de amigurumis, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? E o que é esses 4 pontos básicos? Bom, primeiro vamos lá. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo e vamos voltar lá no... Boa noite, Teca. Boa noite, Thalita. Boa noite, Luciana. Tudo bom? Vamos voltar lá no tempo dos amigurumis, né? Os amigurumis, conta a lenda que nasceu lá no tempo dos samurais, nasceu no Japão. Amigurumi é uma palavra japonesa, até eu anotei aqui para falar para vocês, que eu achei bem legal. São 2 palavras que formam amigurumi, né? Ami, que é malha, e nuigurumi, que é bicho de pelúcia. Então, o amigurumi nasceu assim, né? A ideia de transformar as coisas que eles viam, né, em bichos de malha. E conta a lenda que quem começou com tudo isso foram os samurais. Pensa aqueles samurais, guerreiros grandões, tal, fazendo lá amigurumi. Na verdade, eles eram mestres na arte de fazer tricô e crochê, né? Não se sabe bem tricô ou crochê. Eu imagino que era tricô, mas também tem outra lenda que diz que os guerreiros usavam muito o crochê. Enfim, como foi traduzido de uma língua para outra, de outra para outra, então não se sabe se era tricô ou crochê. E o interessante, aqui eu só vou falar de crochê, tá? Não vou falar de amigurumi de tricô. Mas existem amigurumis, eles podem ser feitos tanto em tricô quanto em crochê. Que coisa, né? E, assim, para quem não sabe a diferença, pode ser que alguém esteja assistindo aí e seja, assim, daquelas pessoas que ainda confundem. O que será amigurumi, o que será tricô, o que será crochê? Tricô é aquele trabalho que a gente faz de trançar o fio usando 2 agulhas. Aquela agulha que ela não tem ponta, é uma agulha comprida. Você pega um par de agulhas, 2 agulhas e vai trançando o fio e fazendo uma malha. O crochê você usa uma agulha só. É uma agulha que tem uma pontinha em forma de gancho. Tanto que a agulha de crochê, em inglês, por exemplo, o nome dela é hook, que é gancho. Né? E aqui nós vamos falar dos pontos, os 4 pontos em crochê. Tá certinho? Porque o crochê também ele abrange uma infinidade de pontos. Não existe só esses pontos, existe uma infinidade. E existe uma infinidade de formas de crochê. Tem o crochê tunisiano, o crochê irlandês, o crochê filé, o crochê de Bruges. Tem um monte de crochê que eu não vou me atrever a falar tudo aqui, porque é muita coisa. E não é o caso também, não é o assunto do dia. Então, vamos lá. Por que é importante você saber, conhecer esses 4 pontos básicos? Veja bem, os básicos, porque tem muitos outros, né? Dos amigurumis. Porque para você criar um amigurumi, você pelo menos tem que conhecer o que é básico, né? Se você não sabe o que é o básico da técnica, fica difícil você criar alguma coisa. E o que mais, Thalita, que eu gostaria de falar aqui? Bom, enfim. Então, temos esses 4 pontos básicos. Aí, afinal, quais são esses 4 pontos básicos? Ah, uma coisa. Lembrei de uma coisa que as pessoas às vezes falam... Bom, isso acho que você vai falar primeiro, você não falou ainda, né? Quais são os pontos básicos? Não falei. Então recolha a sua pergunta, por favor. É porque algumas pessoas, ao invés de usar esse ponto que você vai falar, elas já falaram que, né, que tem dificuldade. Poderia usar um outro ponto para render mais. Isso, mas vamos primeiro, né? Uhum. Vamos pela ordem. Então vamos falar ali
É porque tem algumas pessoas... Veja bem, vamos voltar aqui. O crochê tradicional, quase todo mundo conhece, né? Eu acho que a maior parte do pessoal que está aqui conhece. Crochê tradicional, a gente trabalha muito com correntinha e ponto alto. Aí vem diminuições, aumentos, mas assim, o ponto em si, correntinha e ponto alto, e todos os outros pontos são variações das correntinhas e pontos altos. E também tem o ponto baixo e o baixíssimo. Só que o baixíssimo praticamente se usa só para arremates e o ponto baixo, digamos assim, no crochê ele acaba sendo jogado para escanteio, porque ele é um ponto pequenininho, fica ali, não se usa muito. Apesar de que no crochê filé e alguns tipos de crochê se usa bastante para formar desenhos e tal, mas enfim. O ponto principal, digamos, do crochê é o ponto alto. E no amigurumi não é esse o ponto principal. O ponto principal do amigurumi é um outro que, inclusive, na minha santa ignorância, quando eu comecei a fazer amigurumi, eu achava que só existia um jeito de fazer esse ponto. Descobri tanto jeito de fazer ele que eu fiquei apavorada, porque hoje eu falo que eu conheço pelo menos 3, mas deve ter um montão aí, rolando por aí nas minhas costas, rindo de mim, que eu não conheço. Mas, enfim, voltando aos 4 pontos. Afinal, que pontos são esses? Bom, o básico do básico do básico, eu já falei aqui, é a correntinha, né? Mas não é esse o ponto básico. Esse a gente nem considera. Para você começar um amigurumi, você precisa saber o círculo mágico, mas esse é o comecinho de tudo, né? Digamos assim que seria a correntinha, o equivalente da correntinha no crochê seria o círculo mágico. Oh, que pena, Luciana, mas tudo bem, eu te perdoo. Um beijo. Um beijo, Luciana. O ponto básico do básico no crochê, a correntinha, no amigurumi, o início de tudo vem no círculo mágico. Depois disso, o primeiro dos 4 é o ponto baixo. E o ponto baixo é aquele basiquinho mesmo, é aquele, vai lá com a agulha, puxa uma laçada, fica 2 laçadinhas ali, você tira tudo uma vez só. Esse é o ponto baixo. Esse ponto, se você souber ele, você praticamente executa 99% dos amigurumis. 1%, digamos que é enfeite, tá? 99% você consegue executar só com o ponto baixo. Ah, mas não vai ficar aquele... Essa luz tá me matando, né? Você quer que eu vou tentar ver? Tô vermelha, tô brilhando, calma aí, gente, que coisa feia. Isso, some com ela daí, pelo amor de Deus. Acho que vira um pouquinho. Vira pra lá. Isso. Não tá escuro, não. Então, o ponto baixo é o ponto que você usa para fazer quase tudo que tem em amigurumi. Ok. O segundo ponto básico do amigurumi é o ponto centrado. Muita gente já deve ter visto esse ponto, que é aquele ponto que é um Vzinho. Então, vamos lá. O ponto baixo, quando a gente faz, ele forma um V, né? Forma... Aqui. Ele forma um V. E o ponto baixo tradicional, ele vai formar um V com uma correntinha aqui em cima, tá bom? O ponto centrado, você, quando vem na carreira seguinte, você vai formar um V em cima do outro. Então, ele viria um ponto V aqui, ó. Ele fica um em cima do outro. Esse é o segundo ponto básico dos amigurumis. O terceiro é o ponto square, também é conhecido como ponto X, que é um pontinho que quando você olha ali de frente, ele forma um xizinho assim na frente, né? no lado direito. Esse é o ponto square, né? E o quarto ponto básico é um ponto que eu procurei a tradução dele, mas eu não sei se está muito certo. Em inglês é chamado de backwards. Em português eu acho que é o ponto reverso. Reverso ou inverso, uma coisa assim. Mas eu fiquei em dúvida se o ponto que se chama reverso
É o mesmo backwards em inglês. A diferença que desse ponto para os outros é que esse ponto a gente só executa ele no crochê em linear, quando é vai e vem. E os outros você executa normalmente no tradicional, amigurumi tradicional, feito em espiral, né? E quais as funcionalidades de cada ponto? O ponto baixo, como eu falei, você pode usar ele em 99% dos amigurumis. Ele é o ponto básico, é aquele que é mais fácil de ser trabalhado, mais rápido. O ponto centrado, a gente usa bastante para fazer, para quando você vai fazer um desenho no amigurumi. Você vai trabalhar em duas cores, você usa o ponto centrado. Por quê? O ponto baixo, como eu falei, é um Vzinho, deixa eu ver aqui, tá lá, é um Vzinho que tem uma correntinha aqui em cima. Então, quando você vem na segunda carreira do ponto baixo, esse Vzinho da carreira seguinte, ele não vai ficar aqui, ele vai ficar aqui do lado. Então, ele vai andando. Quando a gente quer fazer um desenho no amigurumi, se você trabalhar só no ponto baixo, você vai ver, por exemplo, se você tentar fazer uma listra vertical, ela vai sair assim, inclinada, porque ele anda, ele vai caminhando para o lado. Então, quando a gente quer fazer um desenho, uma listra, por exemplo, vertical, normalmente se usa o ponto centrado. Quer ver outro lugar que se usa muito ponto centrado? É quando a gente vai fazer aqueles trabalhos em malha. Cesta, almofada, que é feita em ponto baixo, que às vezes até parece que é um amigurumi. E tem gente que faz amigurumi em fio de malha para fazer almofada, e fica lindo, inclusive, né? Em cesta, normalmente eles usam aquele ponto centradinho, né? Que fica bem certinho, um pontinho em cima do outro. Então, a maior aplicação do ponto centrado no amigurumi é para formar desenhos, tá? Não tem uma aplicação assim, ele é melhor porque ele fica mais firme, porque isso não, é só mesmo para formar desenhos. O ponto X ou o ponto square, esse sim tem uma funcionalidade diferente. Ele fica mais fechado. Realmente o ponto square ele fica fechado. E ele é bastante usado para fazer amigurumis que vão para criancinhas. Por quê? Porque criancinhas têm mania de cutucar, né? Neném, principalmente, aqueles polvinhos, né, que são feitos para neném, eles, muitas instituições pedem para que ele seja feito no ponto square. Por que isso? Porque ele fica fechadinho e a criancinha, mesmo tendo aqueles dedinhos bem pequenininhos, não conseguem puxar o enchimento. Então, o ponto square, a grande funcionalidade dele é essa, é ser fechadinho, bem fechadinho, e você não consegue arrancar o enchimento de dentro do amigurumi. Esses são os 3 pontos, né? O quarto ponto, como eu falei, você não usa ele para fazer em espiral. A gente usa para fazer carreiras lineares. E por que isso? Porque o ponto backwards é aquele ponto que não tem avesso. Então, você vai fazendo, né? Você está fazendo ali a trama do crochê em ponto baixo, você vem fazendo, chega no final da carreira, o que você faria? Faz uma correntinha, vira o trabalho e continua do outro lado. Mas aí, quando você olha o trabalho depois de pronto, você vai ver uma carreira no avesso, uma carreira no direito, uma no avesso, uma no direito. Para não acontecer isso, e para você não ficar emendando toda vez, termina a carreira, corta o fio, começa de novo, né? O que a gente faz? A gente usa esse ponto backwards. Como eu falei, a tradução dele, eu não sei se é o reverso ou o inverso, mas enfim, não é o ponto caranguejo, isso eu sei. Mas é o ponto backwards que você vem fazendo e ele não tem avesso. Então, esses são os 4 pontos básicos que a gente usa para fazer os amigurumis e que é imprescindível, pelo menos, você conhecer o ponto baixo. Esse não tem como fugir.
E aí eu volto naquela dúvida que a Thalita quase trouxe no começo, mas não trouxe. Mas que já, assim, algumas pessoas, né, que eu me lembro, pelo menos 2 pessoas já falaram sobre isso. Mas amigurumi tem que ser feito em ponto baixo? Porque não rende. Eu não posso fazer em ponto alto? Olha, poder não tem proibição, porque o amigurumi não tem tanta regra assim. Não existe essa proibição, sabe? O que acontece é que o amigurumi é feito em ponto baixo, primeiro, porque normalmente são pecinhas pequenas, né? O que eu já falei em outras lives, volto a falar aqui. Para você fazer um amigurumi que tenha uma definição boa, você faz os pontinhos menores. Se você faz pontos maiores ou linha mais grossa, ele vai ficar grandão para ter a mesma definição. O ponto baixo, ele tem a qualidade de ser quadradinho. O mesmo tamanho que ele tem na altura, ele tem na largura. Então é como se você fosse fazer um desenho quadriculado. Você consegue fazer ele e dar uma boa definição só com o ponto baixo. Com o ponto alto ele tem, por exemplo, 1 de largura e 2 de altura. Então você tem que trabalhar de uma outra maneira, se é que tem como, para você deixar bem definido o seu amigurumi. Então, não pode fazer em ponto alto? Pode. Não é que pode, não tem ninguém proibindo. Mas existe esse problema, que não dá definição, e a outra coisa é que o ponto alto ele não fica fechado. Como ele é um palito, imagina, você vai pôr um palito do lado do outro, vai formar como se fosse uma cerquinha, mas ele não fica totalmente fechado. Quando você coloca o enchimento, ele abre, e o enchimento vaza por ali. E você tem um exemplo disso. Tanto que eu tenho um exemplo que Dona Thalita aqui acabou fazendo uma maldade com o meu amigurumi. Porque, cadê a minha zebrinha? Acho que ela tá caída. Tá lá, ó, tá lá em cima. Eu fiz, quem já viu a live Vira-Vira, eu sempre trago esse bichinho aqui, que é o bichinho Vira-Vira, né? Que o nome dele, aqui. O nome dele é Vira-Vira, porque esse corpinho aqui se transforma em qualquer bichinho. E, enfim, eu tinha feito Vira-Vira zebrinha, que é essa que está aqui, né? E como era para o Natal, eu fiz um gorrinho para a zebra. Deixa eu até tirar aqui. Eu tinha feito um gorrinho. Ninguém está vendo, eu estou arrancando o gorro da coitadinha. Eu fiz um gorrinho para a zebrinha, que é esse aqui. Nem cheguei a terminar, era para ter um pompom aqui na ponta, não cheguei a terminar. E ok, aí a Thalita foi tirar uma foto da zebrinha e foi colocar o gorro na zebrinha. E ninguém avisou ela simplesmente colocou as orelhas aqui no meio dos pontos, né? E a coitada da zebra ficou com a orelha presa aqui. E daí ela achou que isso era proposital, que eu tinha deixado os buracos aqui para passar as orelhinhas da zebra. E não era proposital. Aí que o gorro eu fiz em ponto alto. Vamos ver se dá para ver aqui. Vamos ver se dá para ver. Olha lá, em ponto alto. E com o ponto alto, como eu falei, ele abre. Olha aqui. Ele abre. E daí, se você fizer um amigurumi no ponto alto, muito provavelmente o enchimento vai fugir por aqui. Tem solução para isso? Tem. Se você insistir em fazer em ponto alto, você pode proteger o enchimento com algum artifício. Por exemplo, uma meia de nylon, né? Mas assim, não existe proibição. Mas também, digamos que não é muito incentivado fazer amigurumi em ponto alto. O ponto baixo, ele é perfeito para o amigurumi, porque você consegue dar definição no seu boneco, no seu bichinho, né? Consegue fazer a trama fechadinha e sem muito sofrimento, né? E quanto ao fato de, eu não consigo trabalhar porque não rende, pensa assim, olha o tamanho que é esse bichinho. Tá? Mesmo que você faça com uma linha grossa, ele não vai ficar muito grande. Então não tem por que você usar um ponto grande num negócio pequeno, não é mesmo? Então acho que era isso sobre o ponto baixo, né?
Eu tenho uma pergunta. Pergunte. A minha pergunta é a seguinte. Esses pontos você pode livremente misturar eles assim em um amigurumi? O ponto baixo e o ponto square, com certeza pode. Né? O que vai acontecer é que quando você olhar aqui, você não vai ver essa superfície uniforme, mas você pode criar uma parte desenhada, trabalhada, né? Misturando o ponto square e o ponto baixo. O ponto centrado, o que acontece com ele? Você está trabalhando no ponto baixo, que é aquele ponto que eu falei que vai andando. Se você começar a trabalhar no ponto baixo e fizer... Bom, aí depende também como você usa, né? Eu ia falar uma coisa, mas eu acho que até dá para você misturar também. Você pode fazer carreiras em ponto centrado. Então, Uma carreira inteira, no caso. Uma só não, né? Mas assim, várias. Então você vai mudar também o jeito que você vê aqui, vai ficar diferente. Porque o ponto centrado ele fica muito definidinho, um ponto em cima do outro, né? Então dá para você formar desenhos com o ponto centrado. O backwards é diferente porque você só vai trabalhar com ele em carreiras vai e vem. Mas tem uma coisa, por exemplo, tem amigurumi que a gente está trabalhando aqui em círculo, deixa eu mostrar ali, em círculo, e de repente você para de trabalhar de modo espiral e começa a trabalhar em carreiras de ida e vinda. Não sei se vocês já chegaram a fazer alguma coisa assim. Eu estou pensando num exemplo que eu tenho ali, mas que não é muito comum, que é o chifre de uma rena. Nem sei onde é que está a rena. A reninha... Essa aqui? Eu não sei. Não, essa não tem. Acho que era aquela que era um... Não sei se nessa eu usei. Não, nessa não usei. Mas, enfim, o que você faz? Você está trabalhando aqui em espiral, daí você para de trabalhar em espiral e começa a trabalhar em carreiras vai e vem. O que vai acontecer? Um lado você continua trabalhando e o outro ele fica parado no meio do caminho. Então, quando você juntar um lado com o outro, você consegue fazer um efeito mais ou menos assim. Você faz uma dobra aqui. Isso é um artifício que a gente faz para fazer essas dobras, dobra de braço. Eu falei da rena porque ela tem o chifre, que tem uma dobra. Então, esse artifício a gente usa. Você vem fazendo espiral, 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 aí para de trabalhar em espiral, trabalha vai e vem, vai e vem, vai e vem, e volta a trabalhar em espiral. Você muda o sentido do trabalho sem precisar colocar nenhum arame, nenhum enchimento, nada assim. Só mexendo no sentido dos pontos. Sim, já fiz calcanhar desse jeito. Isso mesmo, calcanhar, falou bem. Calcanhar de meia, isso mesmo, Carlinha, é feito assim. Carlinha, né? Bem lembrado, obrigado, Carlinha. É feito desse jeito mesmo. Então, nesse caso, a gente pode usar o backwards. Porque daí, quando você olhar aqui, o lado direito do trabalho, você não vai ver aquela coisa assim, ponto do lado direito, ponto no avesso, direito, avesso, direito, avesso. Você vai trabalhar sempre com o ponto virado direito para você, entendeu? Então, esse ponto ele é bem interessante, sabe? Bem interessante. E tem a vantagem de você não precisar ficar toda... Terminou a carreira, corta, volta aqui, começa de novo. Né? Não precisa fazer isso. É só dar... Ele é um pouquinho chatinho, porque você vai fazer... Imagina fazer o ponto baixo ao contrário. É isso, né? Uhum. E, bom, então pode misturar, né? Pode misturar. Isso quer dizer que você pode criar, assim... a minha pergunta é visível quando você mistura? É visível. Você pode criar texturas, né? Uhum. Você vai criar texturas nele. Você vai, quando trabalha com ponto baixo, você tem essa textura de vez, né? Quando você trabalha com o ponto square, você tem o X. Então, se você tem no mesmo amigurumi... Nossa, eu estou desmontando aqui. Deixa eu mostrar o outro, que aqui é a zebra, eu já desmontei. No mesmo amigurumi, se você trabalhar com ponto baixo, depois fizer, sei lá, uma padronagem aqui com ponto square, depois vier trabalhando com o ponto centrado, você vai mudando a textura, você vai criando
uma padronagem mesmo. Foi bem isso que eu falei, uma padronagem aqui, só mudando pontos. Né? Outra coisa, eu fiz uma vez uma raquetinha de tênis, que foi a minha primeira experiência com amigurumi e fio conduzido ao mesmo tempo. Porque eu queria fazer ela listradinha. O que aconteceu foi que, na época, eu ainda não sabia trabalhar o ponto centrado, e aí aconteceu que ela ficou muito estranha, né? Porque ela ficou listradinha, mas ficou listradinha em espiral. Eu não queria fazer assim, eu queria fazer listrinhas assim. Estou trabalhando aqui, daí eu mudava a linha, continuava trabalhando, mas o que acontecia é que o ponto andava. Então a listra, ao invés de ficar assim, ficou assim. Vamos pôr na outra câmera ali também. Então eu queria fazer reto e ela ficou assim. Assim, no final ficou até bonitinha. Parece até que eu fiz, que era a minha intenção. Não era a intenção, mas ficou bonitinha. Mas se eu tivesse, nessa época, trabalhado em ponto centrado, eu teria conseguido fazer o que eu queria, dar aquele efeito que eu queria, que era fazer as listras verticais. Isso. Tem até um outro amigurumi que também não está aí, que era um cavalinho, né, que eu fazia com uma camisa de time de futebol. Então imagina quando ele estava usando a camisa, era a camisa do Grêmio, né? A camisa do Grêmio dele não era listrada, era em diagonal, era tudo em diagonal. Não ficou legal. Mas, enfim, esse é basicamente as aplicações dos 4 pontos, né? E os 4 pontos básicos. Sabendo esses 4 pontos básicos, olha, eu vou te dizer que você consegue criar muito amigurumi, fazer muito amigurumi, mas principalmente você consegue começar a pensar em criar, porque é o básico do básico da criação, né? Então, acho que eu não tenho mais dúvida, não. Não tem dúvida, que maravilha! Vou dar uma agulha para ela começar a fazer. Tem dúvidas também? Acho que é isso, acho que é só revisar, né? Isso. Então, o que nós falamos aqui hoje foram os 4 pontos básicos para fazer amigurumi, a importância deles. Contamos um pouquinho da história dos amigurumis. Né? O amigurumi é uma arte japonesa, assim como os chineses inventaram lá aquelas dobras, né, no papel por eles, né? Os japoneses inventaram os amigurumis. Tem mais uma curiosidade que eu li esses dias. Existe uma lenda que diz que quem tem um amigurumi atrai a sorte para dentro de casa. Olha só, que coisa boa! Eu espero que eu tenha muita sorte mesmo. Então, existem algumas lendas por trás dos amigurumis. A origem remonta lá ao tempo dos samurais. Então, para vocês verem que a coisa não nasceu agora, que não é uma ondinha de momento, né? E tem mais uma coisa, mais uma curiosidade interessante que eu li, que é o seguinte. Os japoneses, eles têm uma capacidade muito grande de colocar animação em coisas inanimadas, né? E eles adoram transformar essas coisas inanimadas em coisas fofas. Vou ficar com muita sorte. Isso mesmo! Dona Sofia, isso? Muita sorte para todas nós. Então, os japoneses, eles conseguiram animar objetos e bichinhos, né? E deixar tudo com cara fofa, que é isso que eles adoram fazer. E os amigurumis, como é uma criação japonesa, o intuito inicial deles era isso, era transformar bichinhos, coisas inanimadas em coisas fofinhas. Tanto é que eles criam, assim, dragões, dinossauros, não sei o quê, que normalmente a gente vê filme, o dragão, aquela coisa, atacando e soltando fogo, né, para tudo quanto é lado, e eles transformam o dragão numa coisa fofinha. Oh, você olha assim, né? Se vocês prestarem atenção, os olhinhos, né, tem todo aquele jeito especial deles fazerem aqueles olhos redondos, cheios de brilhinhos, né? Tem toda uma expressão
nos desenhos japoneses e que isso acabou sendo transferido também para os amigurumis. Então, senta que lá vem história, né? Acabei de contar muita história aqui. Amo vocês, amo cada postagem, cada... Ai, obrigado! Obrigada! Hoje eu escondi a Thalita ali do lado para não ficar me atrapalhando muito. Senão ela fica me beliscando aqui, não deixa eu falar. E era isso, então, acho que o que eu tinha para falar para vocês. Os 4 pontos básicos, ponto baixo, ponto X ou ponto square, ponto V ou ponto centrado e o ponto backwards, que foi traduzido, sei lá, ponto reverso, ponto inverso, mas enfim, é o ponto de trás para frente. Certinho? Muito obrigado por terem participado, pelo carinho de vocês, estarem aqui com a gente. E amanhã nós temos de novo outra live, cujo assunto eu não lembro mais qual é. Como eu falei, tem uma hora que eu programo, no dia seguinte já não sei mais nem meu nome direito. Amanhã teremos outra live no mesmo horário, se Deus quiser. E se Deus quiser vai dar certo também para a gente entrar na hora. Que nós tivemos um pequeno probleminha, não vem ao caso. Problema técnico. Técnico. Inclusive, a gente espera que vocês estejam conseguindo assistir a gente aí no Facebook, porque a gente não sabe se vocês estão assistindo. Tivemos aqui um problema internetico, mas enfim. Eu espero que amanhã tudo esteja resolvido e a gente consiga fazer nossa live tranquilamente, tá bom? Então, um beijo para vocês, obrigada de novo pelo carinho, até amanhã. E já vamos aí curtindo essa ideia, ok? Vamos criar amigurumis, porque amigurumi dá sorte. Dá sorte. E se não dá sorte, deixa a gente muito feliz. Isso com certeza. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.